Olá, olá, 7 de julho de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Maranhão passa dos 90 mil casos da Covid-19. Rede Estadual de Ensino se prepara para a volta às aulas. Primeiros respiradores mecânicos recuperados pelo Senai começam a ser entregues. Termina o prazo para o pagamento com desconto da primeira parcela e cota única do IPTU 2020. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã, vamos lá que mais um dia está começando, que bom que a gente está junto, outra vez até às 8 horas tem muita informação quando chega o primeiro impacto para você aqui na TV Difusora, tá bom? Daqui a pouco o Silvio Alves vai voltar, ele que esteve aqui com o Bandeira 2, vai trazer os principais assuntos da área de segurança já para você ligado com a gente também em todo o estado, viu? Obrigado aos amigos em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, acompanhando a nossa programação, os amigos em Caxias também, recebendo o nosso abraço especial nessa manhã, nesse começo de mais um dia, que bom saber que você está com a gente aqui na TV Difusora, a credibilidade do Sistema Difusora de Comunicação, você que dá o prazer da sua audiência para todos nós. Os amigos aí que estão trabalhando, começando o trabalho agora, em especial aqui no centro da cidade, o nosso muito obrigado pela audiência também, tá bom? Daqui a pouco no programa nós vamos entrevistar o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos do Governo do Estado, que vai falar sobre uma pesquisa que saiu aí, avaliando o governo nesse período de pandemia. Os números foram, a pesquisa, o questionário foi aplicado em São Luís e Imperatriz e daqui a pouco a gente fala sobre o assunto aí em meio à pandemia. Nós temos hoje uma taxa de contágio que é a menor do Brasil, a gente vai falar sobre o assunto também já para você aqui no nosso Bom Dia. O Maranhão chegou, por falar em taxa de contaminação, a mais de 90 mil infectados pelo novo coronavírus. Ainda bem que o número de recuperados é muito grande, é bem maior, claro, do que o número de pessoas que estão tratando ainda a doença. E segundo o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, sendo 2.250 óbitos, infelizmente, mas estamos numa situação aí já caminhando aí para um equilíbrio, digamos assim, uma situação mais favorável na capital e no interior do estado também relacionado à Covid. O Eduardo tem os números nacionais também para dar para nós e está com a gente aqui no Bom Dia de hoje. Eduardo, bom dia, boa terça-feira. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. A gente atualiza aqui na abertura do Bom Dia Maranhão os dados relacionados ao novo coronavírus. Vamos começar aqui pelo estado do Maranhão, dados locais. Infelizmente, 2.250 pessoas já totalizam aí o número de mortes, de óbitos registrados pela Covid-19 no estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, pela SES, que é a fonte oficial, 2.250 óbitos. Só nas últimas 24 horas, e isso a gente explicou ontem, Adalberto, aos nossos telespectadores, de domingo para segunda-feira, segundo o boletim que antecedeu esse último, penúltimo boletim, no caso, não foi registrada nenhuma morte no estado do Maranhão, foi um número considerado elevado nas últimas 24 horas de crescimento totalizado, foram 34 nas últimas 24 horas, isso nas últimas 48, na verdade, porque a gente fala aí de domingo para segunda-feira, só que nenhuma pessoa morreu nas últimas 24 horas nesse penúltimo boletim epidemiológico. Eram pessoas, como a gente já havia explicado, haviam morrido, haviam falecido, infelizmente vítimas da Covid-19. Há dias, semanas atrás, em algumas ocasiões, fizeram teste, o exame, e aí sim, a Secretaria Estadual de Saúde, por uma questão até de transparência com a própria sociedade, a gente repassando essas informações, aí sim que se pode confirmar se foi vítima da Covid-19, infelizmente vítima dessa doença que tem aí matado muitas pessoas em todo o país, em todo o mundo. Então, nas últimas 24 horas, foram 31 mortes. Isso, segundo o último boletim epidemiológico, foram 31 mortes, só que dessas 31, apenas 4 pessoas de fato morreram nas últimas 24 horas, segundo o último boletim da SES. O restante eram pessoas que já haviam falecido, que o exame foi feito, o teste foi feito, mas só agora, nas últimas 24 horas, foi confirmado. Então é só para deixar bem explicado aí, a gente faz esse repasse, explica minuciosamente aí as pessoas, para que elas entendam essa dinâmica da doença aqui no estado do Maranhão. Mais de 187 mil testes já foram realizados aqui no estado. Nas últimas 24 horas, 134 novos casos só aqui na grande ilha de São Luís, 19 no município de Imperatriz e 395
No interior do estado, o número de recuperados é bem satisfatório também, 69.615 pessoas já se conseguiram vencer a luta aí contra o novo coronavírus. Só repassando aqui também as pessoas a importância também da ocupação de leitos, ainda é considerado alto, por isso ainda é importante seguir as recomendações. Quase 79% de ocupação de leitos de UTI aqui na Grande Ilha de São Luís e 25% de ocupação de enfermaria, está um pouco mais tranquilo, mas tem 25% de ocupação. No Imperatriz, quase 76% de ocupação em leitos de UTI e quase 78% de ocupação em leitos de enfermaria. Então, quase 80%, tanto de leitos de UTI quanto de leitos de enfermaria de ocupação no município de Imperatriz, é um número considerado bastante alto. E nas demais regiões, espalhadas aí pelo interior do estado, quase 50% de ocupação em leitos de UTI nas demais regiões e 37% de ocupação em leitos de enfermaria. É um número considerado dentro aí, ainda não é preocupante, mas é considerado elevado, principalmente leitos de UTI, que já é quase metade, quase 50%. E essa folga nessa ocupação se dá graças a algumas medidas que estão sendo adotadas, claro, pelas prefeituras, por parte do governo do estado, e uma delas, claro, a abertura de leitos, a inauguração de hospitais, a exemplo dos municípios de Santa Luzia do Paruá, Lago da Pedra, Viana e Itapecuru-Mirim, essa oferta de leitos que proporcionou aí essa folga maior na ocupação de leitos, mas é preciso, a gente sempre reforça, que as pessoas também façam sua parte, sigam ainda as recomendações, segundo as próprias autoridades sanitárias, os próprios médicos, especialistas, profissionais da saúde que têm trazido esse alerta. A gente percebe uma flexibilização no comércio, flexibilização também em outras áreas, o esporte no próximo mês, a educação também no próximo mês, devem ser retomadas aí as aulas, segundo informou o governo do estado, que já vem se preparando, a rede estadual de ensino que já vem se preparando para o retorno das aulas, que está previsto aí para o próximo mês, para o mês de agosto. A proposta é que seja uma volta gradual, como já declarou o próprio governador Flávio Dino durante a coletiva, essa volta vai ser gradual, então há essa preparação com a adoção de medidas sanitárias e cumprimento também dos protocolos sanitários. Vamos acompanhar na reportagem. O gestor educacional João Júnior se prepara para retomar as atividades presenciais em sala de aula, mas sabe que este retorno será muito diferente. A nossa unidade, nós estamos implantando pias para lavar as mãos na entrada, a colocação de álcool gel para o aluno. Nós precisamos agora conscientizar o aluno que ele não pode mais ter o famoso abraço, trocar material, dividir o lanche. Ele não pode mais ir ao banheiro junto com 3, 4 alunos. Nós temos toda uma dinâmica que vai modificar a escola. Com o anúncio feito pelo governador Flávio Dino, que prevê a volta das atividades escolares em 3 de agosto, a Secretaria Estadual de Educação organiza o retorno gradual dos 290 mil alunos, seguindo o protocolo de segurança preconizado pelos órgãos de saúde e conciliando aulas presenciais com remotas. A definição dos protocolos, ela foi feita com uma ampla conversa com setores de saúde, então nós teremos o uso universal de máscaras, o reforço de insumos para a higiene, para a rotina de higiene dos espaços e também dos estudantes e dos professores. Além disso, uma reconfiguração da quantidade de estudantes por sala. As escolas vão receber da SEDUC suporte para adquirir insumos e equipamentos para um retorno seguro e garantir o direito de aprendizagem dos alunos. Entre as medidas estão o uso de máscaras, reforço da higiene e distanciamento social. Antes da pandemia, uma sala de aula lotada era sinônimo de esperança em um futuro melhor. O novo coronavírus transformou este conceito e o retorno das aulas presenciais vai impor um novo jeito de aprender. O que nós fazemos atualmente é tentar fazer com que essas aulas digitais elas se tornem o mais próximo possível da realidade do aluno, para que o aprendizado também seja mais próximo da realidade vivida nas aulas presenciais. Pois é, Adalberto, a gente percebe, né, telespectadores, que já essa preparação justamente é uma questão de segurança, né? A vida ainda é prioridade, tem que ser tratada como prioridade, claro, e a questão da volta está sendo tratada com muita responsabilidade também, por toda, não só pela Secretaria de Educação do Estado, mas por toda a comunidade escolar, também pais, professores, diretores, enfim, gestores, a própria Secretaria de Educação envolvidos aí nessa discussão de retomada das aulas. Só para finalizar aqui, os dados nacionais, o Brasil já
alcança 65.487 mortes. Foram 620 mortes registradas nas últimas 24 horas, ainda é um número bastante alto. Segundo até alguns especialistas, o Brasil está próximo de nivelar essa curva, mas não dá para dizer ainda, não dá para cravar, porque essa questão de números, como a gente sempre vem atualizando aqui, ela oscila bastante. Alguns dias menos casos, outros dias mais casos, e tem muitas pessoas que infelizmente ainda vêm falecendo vítima da Covid-19. 620 só nas últimas 24 horas, o país já totaliza mais de 65 mil mortes, segundo o último boletim epidemiológico. Os dados aqui relacionados à questão de número de infectados, 1.623.284 pessoas, dessas 927.292, número considerado bem elevado, felizmente aí, já conseguiram se recuperar, mas 630.505 pacientes ainda continuam em acompanhamento, sejam internados em leitos aí de hospitais, sejam em isolamento domiciliar, sendo acompanhados, claro, acompanhamento médico em casa. Então é muita gente ainda, mais de 630 mil pessoas que ainda estão, neste momento, aí infectadas pelo novo coronavírus, tendo aí assistência médica, isso em todo o país. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A vida sempre como prioridade, claro. E aí o Estado se preparando, aí todo mundo se preparando para essa volta às aulas, não é? São 7h mais 10 minutos, 7h10. Durante a pandemia, uma grande rede de solidariedade e apoio foi formada, não é? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, também dá a sua contribuição. Alunos e professores resolveram fazer a manutenção de respiradores mecânicos. Aqui no estado, os primeiros começaram a ser entregues. Os equipamentos foram trazidos para esse laboratório que funciona no SENAI. No total, são 9 respiradores. 7 vieram da cidade de Caxias e outros 2 de Pinheiro. As máquinas que estavam paradas estão sendo recuperadas por técnicos de uma empresa especializada em suporte hospitalar. A gente forneceu o técnico, no caso, a gente tem o apoio técnico, disponibilizamos uma pessoa para estar orientando durante todos os processos que acontecerem aqui dentro do laboratório, e a calibração, a validação desses procedimentos, porque não adianta você fazer uma manutenção se você não valida o seu processo. Desde que o novo coronavírus começou a fazer vítimas pelo mundo, os respiradores se popularizaram. É que somente estes equipamentos são capazes de desenvolver mecanicamente as funções dos pulmões, que quando afetados pela doença, perdem consideravelmente a capacidade. Dos 7 respiradores que vieram de Caxias, 2 foram devolvidos nesta segunda-feira, funcionando perfeitamente. Sim, os respiradores, principalmente nesse momento de pandemia, é um equipamento de fundamental importância. E nós, tomando conhecimento da possibilidade de fazer parceria com a FIEMA, através do SENAI, nós trouxemos para cá, na verdade, já 7 respiradores e queremos, com essa recuperação sistemática, colocar todo o nosso equipamento, nosso parque de equipamentos de respiração artificial a serviço da sociedade. O trabalho de recuperação dos respiradores conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, que viu a necessidade de ajudar os municípios maranhenses em garantir o conserto dessas máquinas, que nessa pandemia da Covid-19 são essenciais para salvar vidas. São equipamentos que estão realmente parados, e a gente sabe da importância que é hoje um respirador desse. A gente viu aí que o mundo inteiro anda atrás. Então, em função disso, a FIEMA, através do SENAI, como já falei, ficou muito interessada e está fazendo a sua parte. Que bom, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue passar por tudo isso, né? De uma forma mais equilibrada, não é? São 7h mais 13 minutos, 7h13. E agora a gente fala sobre o pagamento do auxílio emergencial do FGTS, que começou desde a semana passada. Especialistas acreditam que esse benefício pode movimentar a economia, mas alertam que a população precisa ter alguns cuidados. Os trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar o auxílio emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O pagamento é realizado com base no mês de nascimento de cada trabalhador e contém dados que correspondem a valores de crédito na conta. Ainda este mês, quem nasceu em março, abril e maio também vão poder sacar. No dia 13 de julho, são para os nascidos em março, 20 de julho em abril e 27 de julho é o dia de saque para os nascidos em maio. O novo saque tem como objetivo ajudar a enfrentar a crise financeira por conta da pandemia.
São quase 60 milhões de brasileiros à espera do auxílio. A situação não é das melhores e, por isso, é necessário saber como utilizar o dinheiro recebido. Segundo esse economista, a principal dica é priorizar os gastos com itens que garantam as necessidades básicas familiares, como a alimentação. Por se tratar de um período de exceção, é importantíssimo que o destino desse recurso se dê para a manutenção da vida das pessoas, da qualidade alimentar das famílias, para que o país como um todo e a economia resista até o fim dessa pandemia. O pagamento do saque emergencial vai ser realizado por meio de crédito na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Um workshop vai debater em Caxias, entre outros assuntos, mecanismos de ação das drogas de tratamento da Covid-19. Vamos ver na reportagem. Temas da atualidade na área das ciências, como mecanismos de ação das drogas de tratamento da Covid-19, as alterações ambientais e seus efeitos na biodiversidade, servirão como eixo de discussões durante o workshop. A organização é da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde do campus da UEMA, em Caxias. Neste ano, devido à Covid-19, resolvemos fazer o terceiro workshop do mestrado totalmente online via UEMANET, no período de 15 a 17 de julho de 2020. A programação aborda o eixo da biodiversidade, ambiente e saúde e conta com a participação de renomados palestrantes brasileiros e estrangeiros e egressos do mestrados que já estão no doutoramento em outras instituições de ensino superior. O evento acontece no período de 15 a 17 de julho, totalmente online por conta da pandemia. Os interessados devem fazer a inscrição acessando o site eventos.uemanet.net. O evento é gratuito e terá certificação. O curso de mestrado em Caxias tem realizado eventos para divulgar e socializar pesquisas de seus docentes e discentes na área das ciências. Serão 3 dias de intenso conhecimento. Nós, da 7ª turma do mestrado em Biodiversidade da UEMA em Caxias, estamos com as mais elevadas expectativas, dada a possibilidade em que os palestrantes de vários estados, várias instituições e instituições de pesquisas internacionais podem contribuir para as nossas pesquisas. O workshop contará com a presença de doutores, pós-doutores e PhDs como palestrantes, além de mesa redonda remota. São 7 horas e mais 17 minutos, 7h17. Vamos ver como é que está o trânsito agora em tempo real na capital, gente? A gente começa com a ponte José Sarney, aqui em São Luís, olha só. Esses veículos estão parados aí por conta de um semáforo, né? O acesso aí ao centro da cidade. Mas tem 2 pistas liberadas no sentido centro, trânsito tranquilo e não há informação de acidentes nesse momento nesse trecho da cidade. Outra pista, claro, vai no sentido São Francisco, aí está, portanto, imagens em tempo real, a maré está cheia aí. Vamos para outro ponto? Vamos para outra ponte, de uma ponte para outra, olha só. Agora a gente está na ponte Bandeira Tribuzzi, à direita os veículos que se deslocam no sentido centro, à esquerda, claro, do sentido contrário. Aí no caso já são 4 pistas, né? 2 para cada sentido, liberadas, tranquilo o trânsito. Tem um carroceiro ali, no sentido, exatamente, quem desce para o centro, olha só, o carroceiro está lá atravessando e aí as pessoas são obrigadas a ficar apenas momentaneamente, né, passar para a pista do lado esquerdo. Avenida Guajajaras agora, trânsito liberado na Lourenço Vieira da Silva, as pessoas que estão vindo do São Cristóvão, ali daquela região da cidade operária também, e agora o contrário, trânsito liberado, você vê aí no sentido São Cristóvão, as pessoas estão se deslocando aí para o centro também de alguma forma, né? Estão se deslocando por essa pista da esquerda. Na direita que vai para a Coab, e agora a gente muda para outro ponto, no Bacanga, Avenida dos Portugueses, um braço aí da BR-135, a gente tem à esquerda um volume grande de veículos saindo aí do Saviana, Anjo da Guarda, Vila Embratel, área do Bueno aí, né? Pessoal descendo aqui pelo lado esquerdo, vindo para o centro da cidade aí. Um ótimo dia para você, um bom trabalho. Tem muita gente acompanhando a gente no celular ou no veículo aí, né? Acompanhando a transmissão
nas nossas plataformas digitais. Portanto, trânsito aí nessa manhã de terça-feira aqui em São Luís do Maranhão, gente. São 7 horas e mais 19 minutos. Agora vamos conferir o nosso giro de notícias. Um levantamento da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas do Estado apontou que 85.213 servidores públicos estaduais e municipais receberam de forma irregular o auxílio emergencial no Maranhão. O levantamento apontou que entre os 26 estados e o Distrito Federal, o Maranhão foi a unidade da federação em que mais servidores públicos receberam auxílio. No Maranhão, mais de 62 milhões de reais foram pagos indevidamente aos servidores públicos. Em todo o país, mais de 317 mil funcionários públicos receberam o benefício e o prejuízo aos cofres públicos chega a mais de 222 milhões de reais. A retomada da atividade econômica após a paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus fez o faturamento da indústria crescer 11,4% em maio na comparação com abril. O crescimento consta da pesquisa Indicadores Industriais divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Esse foi o primeiro crescimento em 2 meses. Mesmo com a recuperação no mês passado, o faturamento real está 18,2% abaixo do registrado em fevereiro e 17,7% do observado em maio de 2019. A CNI informou que o crescimento dos indicadores veio depois de 2 meses de fortes quedas. Para a entidade, o resultado de maio indica que a pior fase da crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 ficou para trás. Estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio podem contar com mais uma ferramenta. A nova versão do aplicativo oficial do Enem também terá simulados da prova. Além dos simulados, a atualização no aplicativo também permitirá que os candidatos acessem as questões de provas aplicadas anteriormente em todas as 4 áreas de conhecimento do exame. Assim é possível estar mais familiarizado com a estrutura do vestibular. A atualização já está disponível no sistema iOS e Android. No próximo bloco, o Silvão Alves faz um balanço das principais notícias da área de segurança, com destaque aí para a ação da polícia e um posto, aquele posto que você sabe onde aconteceu festa no fim de semana. Vamos falar sobre o desaparecimento dos pescadores. Os pescadores continuam desaparecidos na Raposa e daqui a pouco o Silvão atualiza sobre o assunto. E mais, imagens em tempo real do trânsito aqui na capital e ainda, aliás, imagens do trânsito a gente já viu, né? A gente vai falar sobre o prazo para o pagamento do IPTU 2020 com desconto e ainda, gente, ontem aquelas imagens impressionantes lá no Coroadinho em relação àquela ventania que deu ali antes do temporal que caiu aqui na cidade. A gente fala sobre o assunto já, depois do intervalo, são 7h21. São 7 horas e mais 24 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Agora, para falar de segurança, a Polícia Rodoviária Federal faz a apreensão de madeira na região tocantina. Vamos ver. A apreensão aconteceu no último sábado, dia 4 de julho, por volta das 10h30 da manhã, na altura do quilômetro 335 da BR-010, entre os municípios de Açailândia e Itinga do Maranhão. A viatura estava fazendo um serviço de ronda pela BR-010 e verificou um caminhão suspeito saindo de uma estrada vicinal. Então a equipe decidiu adentrar essa estrada e foi percorrendo até que chegou num povoado e lá encontrou 5 carretas paradas. E o que gerou mais suspeita depois foi porque 4 homens que estavam num restaurante almoçando acabaram correndo no matagal. De acordo com a PRF, os caminhões encontravam-se com carga de madeira serrada e suas cabines trancadas, e os veículos estavam parados no povoado há cerca de 3 a 5 dias. Essas carretas, juntamente com a madeira, foram encaminhadas para o ICMBio lá em Açailândia, e esse instituto agora ele vai tomar as medidas possíveis, e cabíveis e dar destinação para essa madeira. A PRF, diante das informações colhidas, foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: transportar, adquirir, vender madeira, lenha, carvão sem licença válida. Somente neste ano de 2020, a Polícia Rodoviária Federal, na região tocantina, apreendeu 42 carretas, transportando um total de 1.265 metros cúbicos de madeira irregular. Toda essa madeira é suficiente para transbordar uma piscina semiolímpica que tem 1.000 metros cúbicos, divididos em 25 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade. A PRF em todo o Brasil tem intensificado as fiscalizações a veículos de carga, com foco em combater crimes ambientais. Lá na piscina. Ele apresentou agora há pouco o Bandeira 2, já está aqui para participar do Bom Dia com a gente, Silva Alves. O Centro Tático Aéreo fez sobrevoos ontem lá
no local do desaparecimento dos pescadores lá na Raposa, não é isso, Silvano? Exato. A equipe do CTA, eles estão retornando hoje lá no município de Raposa para tentar encontrar o pistas do Lucas, o Gugu Maranhão e o André, que são os 3 que acabaram sumindo. Os familiares de alguns pescadores, Adalberto, eles acreditam que eles possam ainda estar vivos, estar com vida e que estão precisando ser resgatados, devem estar em algum braço de mangue, igarapé, qualquer coisa desse sentido. Então, por isso hoje... Eram experientes, não? Isso, experientes, acostumados a pescar, conhecem bem a região, a costa ali, onde eles pescavam. E aí a família, os outros pescadores estão pedindo apoio também das embarcações do Corpo de Bombeiros, drone, enfim, porque só essa busca aérea com o GTA, né, às vezes não alcança o resultado desejado. A polícia abriu uma investigação também para apurar o desaparecimento desses pescadores aí, porque não foi encontrado vestígios da embarcação, além da rede de pesca, garrafa de café, sinalizadores, as bandeiras que foram encontradas, e não há vestígios da embarcação, assim também como não há vestígios desses pescadores. Ainda também a Capitania dos Portos, que agora também entrou no caso, quer saber por que a colônia de pescadores não informou em tempo hábil o desaparecimento desses pescadores, porque era de conhecimento da colônia de pescadores esse desaparecimento. Nós vamos acompanhar. Silvano, deve ser aberto inquérito para apurar a realização daquele baile que você mostrou aqui, inclusive 2 finais de semana seguidos a gente mostrou aqui na TV Difusora, lá na Vila Cafeteira, e o posto onde houve aquele pancadão foi interditado? Exatamente. O posto foi a loja de conveniência do posto, ali, que a gente mostrou aqui por 2 finais de semana consecutivos, os paredões que estavam ocorrendo lá no posto, na MA 201, Estrada de São José de Ribamar, a loja de conveniência fica fechada por 90 dias. Além, de outras sanções que o proprietário deve sofrer, como multas, que devem ser aplicadas ainda depois da interdição da loja de conveniência. Aquele baile da Santinha, que foi o baile que ocorreu lá na Vila Cafeteira, a polícia já está localizando os responsáveis pelo evento para que eles possam ser responsabilizados na forma da lei e passem a responder por inquérito a partir do momento em que eles feriram todas as normas de segurança e também as portarias do governo, do estado e também do município. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, gente, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Um abraço para você que acompanha a nossa programação nas plataformas digitais. Muita gente com a gente no Facebook nessa manhã de terça-feira. Você vai dizendo qual bairro que você está aqui na capital, vai dizendo qual é a cidade que você está do interior do estado também, para a gente fazer o registro aqui, tá bom? Muita gente com a gente, o Carlos André lá em Itapecuru Mirim, também a Natália ligada com a gente, acompanhando a nossa programação. Muita gente fora aqui do Maranhão acompanhando a programação da TV Difusora nesse momento. A Neuza Tavares, o Mauro Lopes em São Paulo, a Gisele Fagundes na Vila Sarney. Está com a gente também aqui o Bill Gates, outra vez lá em Capiaçu, Cachoeira Grande, ligado acompanhando a nossa programação. No próximo bloco, com febre, Bolsonaro faz exame de pulmão e novo teste para a Covid-19, assunto para John Coutrin. E mais, pesquisa aponta a avaliação do governo em São Luís e Imperatriz em meio à pandemia. Nós vamos falar sobre o assunto, entrevistando inclusive o secretário de Assuntos Políticos e de Comunicação daqui a pouco, depois do intervalo. São 7h30, o Bom Dia volta já. São 7h33 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Agora de volta para falar de política. Comigo, John Coutrin, a gente começa falando sobre a política nacional. Com febre, o presidente Jair Bolsonaro fez exame de pulmão e novo teste para a Covid-19. Hoje, inclusive, já cancelou toda a agenda dele para aguardar o resultado desse teste, John. É isso, Adalberto. Bom dia a todos. Ontem o presidente, aliás, desde domingo, o presidente já apresenta esses sintomas, né, de febre alta além de outro quadro, né, que pode ser causado pelo Covid-19, outros sintomas. Ele esteve ontem no Hospital das Forças Armadas, realizou um teste, fez ali, bateu, né, um raio-x, na verdade, do pulmão, e não apresentou nada por enquanto no pulmão, mas a febre alta aí do presidente da República vem preocupando, e a tosse também, muita tosse, ele vem tossindo muito. Isso preocupou o presidente, os médicos, e ele realizou esse exame ontem
E o resultado, Adalberto, saiu hoje meio-dia, né? O resultado saiu hoje meio-dia. E enquanto isso, como você falou, ele cancelou toda a agenda dele, o presidente Jair Bolsonaro, e também até sexta-feira. Ele vinha aqui ao Nordeste, sobrevoar a Transnordestina, mas cancelou, já ligou até para o governador do Piauí, cancelou essa agenda de sexta-feira, inclusive aqui pelo Nordeste. Hoje também terei um encontro, por volta de 15 horas também, com o ministro Luiz Eduardo Ramos. Talvez também não cumpra nessa agenda. Por enquanto, ele vai ficar aí aguardando o resultado desse exame. Importante lembrar que ele já tinha até feito exames passados, até aquela guerra judicial, né? O presidente apresenta, não apresenta os exames dele de Covid, mas por enquanto precisa aguardar aí, Adalberto, o que vai ocorrer com o presidente da República, não é? Ele, que já tem uma idade avançada, mais de 60 anos, deve se preservar, né? Deve se resguardar neste momento, até porque, para que também não possa transmitir, né, o coronavírus para outras pessoas. É importante também ele ficar em isolamento. Até alguns ministros que tiveram contato com ele, né, nos finais de semana, vão realizar teste hoje também. E então é importante aí que o presidente fique em isolamento social. Vamos aguardar aí hoje o resultado do exame do Covid-19. Aparentemente pode ser até outra virose também, os médicos avaliam que pode ser outra virose, mas é necessário nesse momento aí aguardar o resultado e manter o isolamento social. Ô John, o prefeito de Carolina é multado por propaganda eleitoral antecipada? O prefeito Erivelton Teixeira, ele é candidato à reeleição. Esse evento refere-se à filiação dele ao PL, não é, Adalberto? Ele se filiou ao PL, nenhum problema você realizar o ato de filiação. Você pode realizar esse ato de filiação ao partido, mas o que a Justiça entendeu? Primeiro, que houve um pedido expresso de voto, não é? No evento, um pedido expresso de votos, transmissão online pelas redes sociais, o que caracterizou, segundo a decisão da Justiça, promoção pessoal, não é? E também fotos no evento, também relacionadas à imagem do prefeito, o que caracterizou propaganda eleitoral antecipada. Isso aí provocou, por parte da Justiça, uma multa ao prefeito de Carolina de R$5 mil. Importante destacar, Adalberto, o seguinte: nós temos aí um novo calendário eleitoral, né? Mas as regras estão valendo, né? A Justiça está de olho, os candidatos têm que tomar cuidado. Ainda não é permitido propaganda eleitoral, só em agosto, pelo novo calendário, mas já tem muita gente aí, a gente observa em atos pelo interior do Maranhão, né? Em ações realizadas, atos no sentido aí de promover imagem, até de fazer pré-campanha, né? No sentido de pedir votos. É permitido o pré-candidato, na verdade o pré-candidato, ele se reunir, fazer reuniões, né, com aliados, mas desde que não caracterize, né, a questão do pedido de voto propaganda antecipada, ou seja, a conduta vedada, e isso a Justiça não permite. Então foi uma multa de R$5 mil, isso que já aconteceu também, Adalberto, com alguns deputados aqui do Maranhão, né, que também já foram multados em R$10 mil. O último deles foi o deputado federal Eduardo Braide e um vereador aqui de São Luís. Há uma investigação contra eles porque eles participaram de uma live, né, de Bumba Meu Boi, e pode ter caracterizado também ali promoção pessoal, né? Então eles também precisa ter muito cuidado, né? São investigados e também precisam ter muito cuidado nessa hora com live, com eventos, né, com transmissões, porque isso tudo pode infringir a legislação eleitoral. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, uma pesquisa aponta uma avaliação do governo estadual. A pesquisa foi feita nas 2 maiores cidades do estado e sobre o assunto eu converso agora com o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos aqui do Maranhão, Rodrigo Lago. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos da TV Difusora. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham agora. Secretário, essas 2 maiores cidades do estado foram pesquisadas e há o resultado dessa pesquisa apontando uma avaliação positiva do governo. O senhor acredita que esses números da pesquisa, nós temos aqui os dados, o levantamento mostra que na capital 65% aprovam a gestão, depois a gente vai falar de Imperatriz, outros 32% não aprovam e 3% não souberam ou não quiseram responder.
A leitura que é feita dessa pesquisa é de que ela reflete também, digamos assim, uma sinalização positiva da sociedade em relação às medidas tomadas nesse momento, em especial de pandemia que estamos vivendo, secretário? Olha, Adalberto, eu acho que é um conjunto de fatores, né? É óbvio que o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus aqui no Maranhão realmente foi um destaque muito grande. O governador Flávio Dino tem liderado esse processo, chamando toda a sua equipe e, de fato, desde o início da pandemia, as medidas tomadas pelo governo têm sido muito corretas, muito adequadas. Mas a gente tem que fazer uma leitura muito mais ampla da pesquisa. Nós estamos trabalhando com um governador reeleito, já no seu 6º ano de mandato. Em geral, alguns governantes nesse momento estão com uma avaliação bem menor. E por que o governador Flávio Dino, então, apresenta essa ótima avaliação, excelente avaliação nas 2 principais cidades do Maranhão? E os números refletem também o restante. Por diversas ações nas mais diversas áreas. Qualquer área que você pegar, você tem números expressivos, resultados expressivos, que demonstram acerto do governador Flávio Dino na condução das políticas públicas no Maranhão, do social, na educação, na infraestrutura, segurança, agricultura, saúde, enfim, na própria área da gestão pública. Então, todo esse conjunto de acertos, e agora mais recentemente na correção, no enfrentamento da Covid-19, dessa pandemia mundial, revelam que, de fato, a população tem aprovado a sua gestão por resultados muito positivos. Aproveitando que nós estamos falando sobre essas ações da Covid, o lockdown foi fundamental em São Luís naquele momento em que ele aconteceu para que hoje a situação fosse razoavelmente favorável, não, secretário? Com certeza, o lockdown é uma medida muito dura, muito drástica, era necessário naquele momento. Eu estava lembrando ontem que naquela semana em que foi decretado o lockdown, nós tivemos 3 ou 4 dias em que a rede privada de São Luís, ou seja, que atendia toda a ilha de São Luís, não tinha uma vaga sequer para internação. Então, naquele momento ali, pouco importava se o cidadão era pobre, rico, se tinha recursos, se não tinha recursos. Ele não conseguiu uma internação na rede privada. E quem salvou esse cidadão foi o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que de fato foi muito bem coordenado pelo governador aqui no Maranhão, com uma ampliação realmente estrondosa. Nós partimos de 200 leitos inicialmente para a Covid. Nós chegamos a ter, Adalberto, 1.800 leitos exclusivos da Covid. Hoje, a partir dessa medida do lockdown, nós conseguimos controlar um pouco a doença aqui em São Luís, aqui na ilha. A gente sabe que é uma doença nova, uma doença desconhecida ainda da ciência. A gente não pode comemorar muito esses resultados, pelo menos até que, de fato, essa pandemia passe, e ela só passará quando a ciência descobrir uma vacina eficaz para ela. Mas, de fato, o lockdown foi essencial. Houve um controle. Hoje, a taxa de contaminação aqui na ilha é inferior a 1, ou seja, 0,8, 0,7 de contaminação. Cada pessoa contamina menos de outra pessoa. Isso revela, de fato, um acerto da decretação do lockdown. E agora, mais recentemente, com a reabertura gradual da economia, seguindo protocolos muito rígidos. Eu faço esse apelo para a população. Esses protocolos devem ser seguidos, né? Até para que a gente não tenha que, de fato, decretar novas medidas restritivas. O que a gente quer é voltar à normalidade o mais cedo possível. E, para isso, a gente precisa da contribuição de todos. Secretário, agora Imperatriz, a região tocantina em geral, há sempre, historicamente, houve uma crítica em relação a esse distanciamento, que não é só físico, mas muitas vezes de atenção a essa região tocantina. A gente sabe que é uma região extremamente importante, a 2ª maior cidade do estado. A gente está falando, inclusive, ao vivo agora aqui para a Imperatriz. E lá a avaliação foi maior do que aqui na capital. 69% aprovam, 28% não aprovam e 3% não sabem ou não quiseram responder. O senhor entende que essa descentralização, digamos assim, do governo, trabalhando nas macro-regiões, isso é fundamental para que as pessoas, de fato, sintam a presença e vejam na prática a presença do Estado? Olha, com certeza, Roberto. Eu acho que nunca nenhum governador fez tanto por Imperatriz quanto o governador Flávio Dino. Eu lembro um pouco do governador Jackson Lago, que também fez muito pela região, deixou seu legado naquela região. E agora o governador Flávio Dino também tem apostado muito firmemente nessa descentralização tanto da gestão como das ações, dos resultados. Basta lembrar que lá em Imperatriz nós temos o Beira-Rio, nós temos agora em construção o Socorrão de Imperatriz, inúmeras obras, o calçadão de Imperatriz, que vai ser um comércio, uma rua realmente de comércio coberta,
Então, várias ações, tivemos a UEMASul, que é a Universidade realmente do Sul do Maranhão. Então, todas essas medidas tomadas pelo governo Flávio Dino, descentralizando um pouco as ações que antes eram restritas à capital, fazem com que a população de todas as regiões do estado aprove maciçamente o seu governo. Basta lembrar, por exemplo, que até pouco tempo só haviam restaurantes populares na capital. As unidades do Viva, o cidadão que morava em outras regiões que não fosse na ilha de São Luís, não conseguia tirar o seu documento de identidade na sua cidade, ou pelo menos na sua região. Alguns munícipes, algumas pessoas que moravam ali em cidades que eram fronteiriças com outros estados, atravessavam as fronteiras para tirar seu documento em outro estado. Hoje nós temos 50 unidades do Viva espalhadas em todo o estado. Então, essa medida de descentralizar, de fato, não só a gestão, como também as ações do governo, fazem com que a população se sinta mais abraçada pelo Estado. O Estado não aqui no Maranhão, pelo menos, não se defende o Estado mínimo, ao contrário. O Estado realmente tem sido muito presente na vida das pessoas e tem atendido, de fato, todas as regiões do nosso Estado e não apenas algumas regiões específicas ou a capital, como já foi antigamente. Secretário, para encerrar, aqui em São Luís, a Prefeitura tem anunciado várias obras até o final do ano, inclusive as feiras a gente tem mostrado estão aí em obras históricas aguardadas pela população. Essa parceria entre Estado e município, você entende que ela tem sido fundamental nos últimos anos? De fato tem acontecido esse diálogo, não só o diálogo, mas ações práticas em conjunto, em especial aqui na capital, secretário? Olha, com certeza, Roberto, é sempre bom quando os entes federados conversam entre si. Nós estamos acompanhando agora um momento muito difícil de diálogo com o governo federal, embora os órgãos técnicos do governo federal tenham conversado com os órgãos técnicos do governo do estado e, eventualmente, das prefeituras. Ontem mesmo, o nosso secretário de Saúde, Carlos Lula, que agora preside o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, visitou o ministro interino da Saúde, o general Pazuello, mas de fato, o diálogo não tem sido muito bom, exatamente pela desunião entre os chefes de poder. Me parece que o presidente da República não quer esse diálogo. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís especialmente, esse diálogo tem sido muito intenso e muito proveitoso. A gente conseguiu, por exemplo, no enfrentamento do coronavírus, um diálogo muito intenso com o prefeito Edivaldo Holanda, que agora conclui seu mandato, está no seu 8º ano de mandato, e essa parceria foi essencial para que houvesse esse controle na capital. Eu me refiro, por exemplo, ao lockdown, me refiro à questão dos leitos de UTI. Nós fizemos várias reuniões entre o nosso secretário de Saúde, o Carlos Lula, e a Secretaria Municipal de Saúde, seja para abertura de leitos, para comunicação de informações, enfim, para ações conjuntas. Nós contratamos, por exemplo, bombeiros civis para o controle das filas nas agências bancárias. A gente tem que lembrar aquelas imagens terríveis de aglomerações na porta da Caixa Econômica, quando o governo federal ia pagar o auxílio emergencial, sem nenhum controle por parte do governo federal, e não fosse a parceria intensa entre o governo do estado e a Prefeitura de São Luís, realmente teríamos resultados desastrosos aqui. Então, essa parceria realmente é muito boa, é muito bom que os prefeitos, de uma forma geral, e eu também agradeço à FAMEM, ao ex-presidente Erlânio, que também teve um diálogo muito intenso com o governo do estado, e agora o prefeito Eric, que preside a FAMEM, também tem mantido esse mesmo diálogo intenso conosco, e é sempre importante essa parceria dos entes federados. A gente trabalha sempre pela união, e a união faz a força e a união permite que a gente enfrente esses grandes desafios que nos apresentam hoje no Brasil. Obrigado, secretário Rodrigo Lago, pela entrevista aqui para todo o Maranhão, aqui na TV Difusora. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, obrigado a todos. Estou sempre à disposição da TV Difusora para esclarecimentos. Aí, portanto, falamos aqui no Bom Dia, ao vivo, com o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos do Governo do Estado sobre essa pesquisa da Exata, pesquisa que foi feita em São Luís entre os dias 24 e 27 de junho, com 801 pessoas. Em Imperatriz foram 600 entrevistados entre os dias 28 e 29 de junho e a margem de erro é de 4%. São 7 horas e mais 49 minutos, 7h49. Uma forte ventania assustou na tarde de ontem moradores do bairro do Coroadinho, aqui na capital. Pelo menos 6 casas foram atingidas. O redemoinho que tá dando aqui no Coroadinho aí, ó. O redemoinho aí, levantando a tampa da casa aí, ó. Levantando o telhado das casas, ó. Nossa Senhora, olha lá, ó. Os vídeos feitos pelos próprios moradores do bairro mostram um susto com a força do vento. O
portão da casa de Deus Irene chegou a ser arrancado. O vento levou, nós escutamos só o barulho, aí a telha do vizinho tudo voando, o vizinho aqui de cima tudo filmando, foi assustador. Outras famílias da região do Coroadinho acabaram tendo prejuízos ainda maiores. Nesta rua, a comunidade teve que se reunir para recolher as telhas quebradas. Do telhado do bar de José, restou bem pouco. Eu estava assistindo televisão, quando eu vi foi só a zoada. Eu corri de lá para cá, eu só vi, né? Eu só me encostei na parede e deixei passar, eu vi que estava arrebentando com tudo. Assim como ele, muitos tiveram de passar a tarde tentando reparar os prejuízos. Uma das casas mais atingidas foi essa daqui. O vento levou boa parte do telhado, que teve que começar a ser todo refeito. Na minha casa quase não levou muita coisa não, só quebrou a lavanderia, mas aqui na casa da minha mãe que foi o prejuízo maior. Aqui levou a parte do fundo toda. Há quase um mês, a chuva também fez estragos em São Luís. No bairro do Turu, pessoas registraram um fenômeno que provocou ventos fortes. Uma placa de publicidade chegou a ser derrubada. Quem passou pela experiência nesta terça-feira descreve os momentos de pânico. Entrei com a minha mão na cabeça, meu marido aqui dormindo lá no quarto e meu filho também estava no quarto. Aí o vento, a janela estava só encostada, o vento veio tão forte que ele acordou assustado, né? Aí eu fiquei rodando aqui no meio da casa, que eu abri aqui a janela cheia de telha. Aqui no quintal, bem mais 3 tampas de caixa d'água. Ai, Senhor! As imagens são impressionantes, né? A telha parece folha de papel voando ali. Nós vamos agora ao vivo lá para o Coroadinho para saber como é que está a situação na comunidade depois desse susto. Eduardo passou por lá, já conversou com alguns moradores, está numa região alta e que dá para a gente ver várias casas daí, Eduardo, uma parte do bairro, né? Pois é, Adalberto, a gente chegou aqui logo cedo no bairro do Coroadinho, já tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que tiveram, inclusive parte da casa destelhada, e foi um prejuízo muito grande, como as imagens que a gente pôde acompanhar. Essas imagens, esses vídeos começaram a circular na tarde de ontem nas redes sociais, e como você disse, Adalberto, as imagens são impressionantes, são telhas voando, telhas voando por conta da forte ventania, casas que foram inteiramente destelhadas, segundo alguns moradores com quem a gente já conversou aqui. E detalhe, em várias partes do Coroadinho. A gente sabe que o polo Coroadinho ele é formado por vários bairros, é um polo, uma área muito grande aqui da capital São Luís. Casas foram destelhadas, atingidas, estabelecimentos comerciais também, como o próprio Hugo mostrou, a reportagem do Hugo mostrou, um homem que acabou perdendo parte do bar dele, o telhado do bar dele acabou sendo bastante prejudicado. E não foi a primeira vez que aconteceu essa situação, né? A gente já mostrou anteriormente, ainda neste ano, uma forte ventania que atingiu também o bairro do Turu, que é bem distante aqui do bairro do Coroadinho. São bairros distantes, são bairros diferentes e a gente chama a atenção por conta disso, né? Que a ventania ela acaba atingindo várias partes da capital maranhense. Na época a gente conversou inclusive com profissionais, com meteorologistas do Centro de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, eles inclusive tranquilizando a população, porque você imagina o susto dessas imagens, tanto que aconteceu lá no Turu, que arrancou outdoors, acabou quebrando fachada de porta de supermercado, enfim, foram vários prejuízos, mas eles disseram que é uma situação normal, a tragédia não vai exceder mais do que isso, mas de fato causou um prejuízo e medo muito grande, já que pessoas tiveram as casas destelhadas e até parte de caixa d'água que foi arrancada também. Mas a reportagem completa, todo esse acompanhamento nesse pós-ventania, forte ventania, a gente vai trazer, atualizar ao longo da programação da TV Difusora. A gente volta com você, Adalberto Mello. Aproveita que você está aí no bairro, mostra aí as casas embaixo. A gente está vendo inclusive ali que o pessoal colocou sacos de areia por conta da água da chuva que desce aí para aquela região mais baixa, né, Eduardo? Dá para ver aí na imagem? A gente pode mostrar um pouco da imagem onde o Eduardo está? Não, só para identificar as pessoas, para aí situar as pessoas, a gente está no Alto São Sebastião aqui, que é uma área do bairro do Coroadinho, mas como eu disse, foram várias casas atingidas no Alto São Sebastião, na Vila dos Frades, mais ali na região central, próximo à Avenida Amália Saldanha. Então foram algumas casas aqui que foram atingidas por conta dessa forte ventania. A gente está numa boa imagem aqui, bela imagem no Alto São Sebastião, pegando ali a parte mais baixa aqui na área do Coroadinho. Aí, portanto, Eduardo Ericeira falando ao vivo lá do Coroadinho, o pessoal ficou assustado realmente com aquela situação. Você viu as imagens aí, chamou a atenção, não é? Bom, vamos saber se vai chover hoje novamente, se vai ser uma chuva forte. Ontem a previsão era para temporal. A gente vai conferir agora a previsão do tempo, começando com São Luís. Aqui na capital hoje, céu parcialmente nublado.
há sim a possibilidade de chuva, hein? Mínima de 24, máxima de 30 graus. Na segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 21, máxima de 34. Em Caxias, céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada, mínima de 22, máxima de 35. Vamos para o interior do estado? A parceria com o Labmédica, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Temos aqui Bacabal, hoje com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 21 e máxima de 34. Itapecurubiri com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada sim, com mínima de 25, máxima de 30. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 21 é a mínima, 33 a máxima por lá. Você ligado no Bom Dia nessa manhã de terça-feira. Olha, foi lançado um projeto que pretende valorizar personagens da cultura popular maranhense. Os vídeos com duração de 5 a 10 minutos mostram a riqueza dos caboclos de pena do Bumba Meu Boi. Uma vida dedicada ao Bumba Meu Boi. Quase 30 anos somente como caboclo de pena. Urubatã fala com orgulho da dança que garante, não é fácil. Precisa de um pouco de preparo e mais valorização. Nós não somos simples dançarinos da cultura do estado. Nós somos coreógrafos da cultura regional. Representamos o nosso estado aqui, em outros estados lá fora e país afora. Ao mundo inteiro, nós somos os únicos no mundo. E justamente valorizar essa personagem de uma das maiores manifestações culturais do estado é o objetivo da série de vídeos Caboclo de Pena, Protagonista, que reuniu 29 caboclos e caboclas de diversos batalhões de São Luís e Icatu. Esse projeto ele tem como pilares a ideia de fazer a documentação dessa parte que é pouco registrada do Bumba Boi, que é a dança, né? E fazer uma documentação de uma forma bem particular, que é tirar um personagem do contexto para poder desfrutar dessa dança e visualizar essa dança com mais detalhe, poder desfrutar melhor dessa beleza toda que tem essa dança. Os vídeos individuais, com duração de 5 a 10 minutos, aprofundam o registro da dança, marcante do sotaque de matraca ou da ilha, um pouco do bailado, da indumentária, uma possibilidade de conhecer mais da história e da ligação de quem faz a cultura popular. A dança na cultura popular do Maranhão é fortíssima, é sofisticada, é elaborada. São muitas danças acontecendo ao mesmo tempo numa apresentação de Bumba Boi, né? E às vezes a gente nem dá conta de, além do visual maravilhoso, além da batucada, da toada incrível, são muitos elementos, né? Então a ideia era começar um projeto de documentar a dança. E o Coreografias Maranhenses chegou com essa proposta e sempre puxando um ou outro personagem que permita explorar melhor esse campo da dança. Muito bonito o projeto, né, gente? A gente está encerrando o Bom Dia, só lembrando que a Confederação Brasileira de Futebol divulgou nota na qual diz que o começo do Brasileiro será dia 9 de agosto, um dia antes, dia 8, começa a Série B, onde está o Sampaio Correia, hein? Sampaio que ontem, inclusive, testou, os jogadores testaram o Covid aí para já começar, para seguir em frente. O Campeonato Maranhense de Futebol também começa em agosto. A gente encerra o Bom Dia com imagens belíssimas do Caboclo de Pena, um personagem importante no Bumba Meu Boi da nossa cultura. Parabéns aí pelo projeto de registro maravilhoso dessa dança. A gente se encontra amanhã, hein? 7 da manhã. Vem aí o Primeiro Impacto.